é o seguinte, esse moço aqui, ele é um arquiteto naval e tem um hobby que é construir barcos. E ele construiu um pequeno veleiro e estava aí nessa coisa tipo a Klink, né? Vou atravessar não sei quanto de tempo no mar e não sei o quê. E aí aconteceu um acidente, aconteceu uma tempestade e ele passou 76 dias perdido no Atlântico, no ano de 1982. Então, o Steve Callaghan, ele ficou perdido nesse pequeno veleiro dele. Ele estava viajando sozinho nesse barco que ele mesmo desenhou e foi surpreendido por uma tempestade e alguma coisa na tempestade furou o fundo do casco do navio dele. E aí o que ele fez foi passar do veleiro para um bote salva-vidas com um kit de sobrevivência que ele inclusive voltou para dentro do barco para buscar esse kit de sobrevivência, um pedacinho de espuma e um saco de dormir. E aí, o que aconteceu foi que, como ele era arquiteto naval, ele sabia um pouco a respeito dessa coisa de navegar, ele pegou um lápis e montou um sextante. Acho que alguns de vocês conhecem a editora Sextante, ou já ouviram falar da editora Sextante, ou já viram essa imagem aqui. Isso é um sextante. É um instrumento de localização que é usado por navegadores. E ele montou isso com um lápis, um parzinho de lápis, e aí ele se orientava pela estrela do norte no céu como uma referência da direção norte. Então, o que aconteceu é que ele não tinha um mapa com ele não estava com um mapa, o mapa ficou no navio que naufragou no veleiro, mas ele montou, tá vendo? Ó, o sextante, e aí ele apontava ele para a estrela do norte para ter uma ideia de onde mais ou menos ele estava. Então, durante muitos dias, ele foi prevendo a direção que o bote estava tomando, o bote salva-vidas, porque ele não tinha, inclusive, como remar nem nada, mas ele não sabia que ele ia acabar chegando em alguma região entre o Caribe e a América do Sul. Ele tinha uma ideia para onde ele estava indo, mas ele não tinha certeza de onde ele estava. E ele acabou sendo resgatado aqui assim, onde está esse pontinho no mapa, que se chama a Ilha Maria Galante, perto de Guadalupe, no Caribe. Então, ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele estava bem orientado a respeito da direção que ele estava tomando por conta desse instrumento. E aí, por que a gente está falando de navegadores? Por que a gente está falando de mapa, de ficar perdido? Porque localizar as coisas é uma necessidade fundamental dos seres humanos. A gente, de alguma forma, a gente precisa se orientar no espaço onde a gente está. Para vocês terem uma ideia, o primeiro registro de cartografia dessa ciência de mapas aconteceu em 8 de dezembro de 1839. Mas, de verdade, mapas existem desde antes da gente ser capaz de escrever. Antes mesmo da gente ter um alfabeto, os registros mostram que os seres humanos já registravam mapas nos tempos pré-históricos. E aí a gente tem registros de localização geográfica nas cavernas, na pré-história, a gente tem registros em papiro e placas de argila, registro dos gregos, que foram quem definiu latitude, longitude. A gente tem também a coisa da época medieval, da Idade Média, aqueles mapas da terra tripartida, que separava entre céu, terra e água. A gente tem, só na Idade Moderna, os mapas que a gente hoje conhece, ou que são mais próximos daquilo que a gente vê no mundo, como mapas mundi, essa escala mundial, só foi possível depois das grandes navegações. E na idade contemporânea, embora hoje a gente tenha mapas disponíveis, inclusive com sistema de navegação para a gente se orientar dos nossos celulares,
que são esses mapas informatizados pela tecnologia de satélites, o que a gente tem é que, nesse intervalo entre a alta tecnologia de localização e o mapa mundi, os seres humanos começaram a construir os mapas sensoriais do cérebro humano. Então, em algum lugar entre ter conhecido o mapa mundial e ter hoje esses sistemas de navegação tão importantes, inclusive para quem está em terra firme, a gente começou a entender a importância de se localizar e de entender a topografia, a cartografia do sistema nervoso central. Então, o nosso primeiro grande mapa cerebral é de 1937, é o que a gente conhece hoje como o homúnculo de Penfield. Ele foi construído não só pelo Penfield, mas também pelo Baldry, e eles construíram um mapa sensorial com estimulação direta do cérebro. Abria a tampa da cabeça dos outros e dava choque lá dentro. Então, se vocês observarem o título desse artigo de 1937, ele foi reeditado nesse editorial aqui de 1993, ele se chama O Homúnculo de Penfield, uma nota sobre a cartografia cerebral. É um mapa mesmo que a gente tem. E aqui, quando foi em 1950, o Penfield, com um outro coautor, não mais o Baldry, ele construiu em melhores detalhes o que hoje a gente reconhece como mapa sensório-motor do córtex cerebral. A gente tem, então, um mapa que representa a quantidade de neurônios ou o volume de massa cerebral responsável por receber as informações que vêm da periferia em direção ao cérebro e o volume de neurônios que estão no cérebro que são responsáveis por ativar movimentos lá na periferia. E a gente sempre fala desse homúnculo, né? O homúnculo, que significa pequeno homem, ele mostra essa representação somatotópica do córtex. E embora a gente fale muito dos homúnculos sensório-motores, a gente tem outras áreas do corpo que têm representação somatotópica, ou seja, uma região, o tópico, né? Uma região representando uma determinada área. Em 1954, de novo, o Penfield mostrou essa representação sensório-motora somatotópica em outras regiões do cérebro, como a ínsula, a região suplementar sensorial, a região suplementar motora, todas elas possuem representações somatotópicas, ou seja, um conjunto de áreas está ligada a motor ou a aferências de partes específicas do corpo humano. E aí, eu queria mostrar para vocês, o Penfield, ele é canadense. Esse ano, né, o Congresso de Dor é no Canadá. Toast is burning. She has a seizure. She smells something burning. Now, if we can provoke that smell by probing the surface of the brain, we'll find the source of the seizures. Mrs. Cohen, do you feel anything? You see the most wonderful lights. And now, what do you feel? Did you pour cold water on my hair, Dr. Penfield? Now what? What is it, Mrs. Cohen? Burnt toast. Dr. Penfield, I can smell burnt toast. Dr. Wilder Penfield. He cured my seizures and hundreds more. They say he drew the roadmap of the human brain. We just called him the greatest Canadian alive. Então, o Dr. Penfield, ele foi motivado a fazer esses mapas cerebrais, porque ele estava estudando esse fenômeno das crises que as pessoas que têm epilepsia passavam, e aí, então, ele começou a identificar regiões do cérebro onde era o foco epilético e conseguiu, de alguma forma, tratar esses pacientes.
uma coisa interessante da gente dizer é que a gente tem no nosso cérebro uma região do córtex visual que processa as nossas imagens estáticas e dinâmicas do corpo e de parte dele. Essa área estriada, externa extra estriada, a EBA. E por que a gente precisa falar dela? A parte direita, ela responde mais à visão alocêntrica, ou seja, o que a gente vê dos outros, e ela está associada a essa coisa da cognição social, a nossa discriminação entre quem sou eu e quem são os outros. É uma área do cérebro muito importante para a gente entender o nosso movimento, como a gente se movimenta, tá? Então, por que eu falei dessa área em específico? Porque ela é uma das áreas que é ativada quando a gente está fazendo o reconhecimento de lateralidade. Esse julgamento de lateralidade direita e esquerda de uma parte do corpo, ela requer que o participante, ou seja, o paciente, determine se o estímulo visual de um determinado segmento pode ser representado a partir de outras posições, de outros ângulos, e ver se esse segmento é direito ou esquerdo. Então, para eu reconhecer uma mão, se é a direita, se é a esquerda, eu, inclusive, preciso saber se ela é minha ou se é de outra pessoa quando eu estou olhando, tá? Então, uma parte importante do reconhecimento da lateralidade, que é parte da imagética motora implícita, tem a ver com o recrutamento da EBA e de outras áreas sensório-motoras. É um processamento que, inclusive, tem uma questão cognitiva envolvida e não só somatosensorial. Então, a tarefa, ela depende de uma simulação motora com base na integração de estímulos sensoriais e motores implícitos sobre partes do corpo, integrando as estratégias visio-sensório-motoras e cognitivas. Tudo isso é avaliado no teste de reconhecimento de lateralidade. Portanto, ela depende fortemente da integridade dos mapas somatotópicos cerebrais, não só o sensório motor. Então, acertar e errar tem a coisa de integrar essas partes e tem também ainda o tempo de reação. Quanto tempo a gente leva para entender que aquele corpo não é o nosso ou é o nosso, em que posição ele está. O tempo de reação para a resposta, ele é modulado pela posição do segmento ou daquilo que a gente está tentando reconhecer. E sugere que os participantes estão fazendo uma rotação mental em direção a uma posição que é mais familiar para o reconhecimento e também ele está eliminando ou está superando as restrições biomecânicas que estão nesta tarefa de reconhecimento. Então, quando a gente abre o nosso software de reconhecimento de lateralidade, a função Vanilla, que é a mais simplesinha, ela mostra as imagens de uma forma que rapidamente você consegue reconhecer. Quando você vai para os níveis mais difíceis do teste de reconhecimento de lateralidade, não só o segmento está rodado, como ele é mais abstrato, ou às vezes tem alguma coisa na frente que dificulta a visualização. E na nossa mente, o processamento do reconhecimento inclui, no nosso pensamento, rodar a imagem para tentar, por exemplo, isso acontece muito na imagem da mão, que a gente tenta localizar se é dorso, se é palma, onde está o polegar. Às vezes a gente olha na própria mão para poder saber se está vendo uma mão direita ou uma mão esquerda. Então, o tempo também é importante. E aí eu queria perguntar para vocês que estão assistindo, qual dessas mãos seria mais rapidamente reconhecida como direita ou esquerda? A 1 ou a 2? Se você estiver fazendo o teste de reconhecimento de lateralidade, a pessoa vai ter um tempo de resposta mais curto para reconhecer a mão esquerda da figura 1 ou da figura 2? É da figura 1, exatamente. Por quê? Porque ela está numa posição mais natural para a gente do que olhar a mão de lado. Você normalmente olha a sua palma da mão, certo?
Então, é mais rápido, tem menos restrição, eu preciso rodar menos essa imagem para reconhecer que ela é esquerda. E agora, qual dessas você acha que seria mais rapidamente reconhecida como direita ou esquerda? A 1 ou a 2? De novo, a número 1. Eu nem sei qual é a 2. Exatamente. Porque você vai precisar rodar em mais graus a mão até colocar ela na posição que para você é mais natural de ser visualizada, tá? Então, de novo, a mão esquerda, número 1, é mais fácil de ser reconhecida. Qual dessas posições da mão, durante o teste, aumentaria o tempo de reação para o julgamento? Qual dessas você acha que está mais difícil de reconhecer? A número 1, porque a número 2 está numa posição na frente do seu sistema visual. E a número 2 está nas costas. O tempo de processamento, lembra? Envolve os estímulos visuais. Então, para a gente, sempre é mais fácil reconhecer uma mão que está sendo mostrada dentro do nosso campo de visão. Você vai ter que rodar o corpo, colocar a mão mentalmente atrás das costas para reconhecer a número 1. Então, o teste da número 1 deve dar um tempo mais longo para reconhecer. Bem, quando a gente está falando de reconhecimento de lateralidade, é importante a gente falar que homens e mulheres têm estratégias ou processamentos de reconhecimento de lateralidade diferentes, porque homens, em geral, têm uma questão de localização mais aguçada que mulheres. Lógico que isso, no princípio, tinha uma função relacionada à coisa da caça, então, evolutivamente, os homens que saíam para caçar, e eles têm uma necessidade de retornar, por exemplo, para o acampamento maior do que as mulheres. Hoje em dia, isso tem um pouco mais de treino social, cultural, mas a gente não está tão distante assim quando a gente olha em escala evolutiva dessa fase mais primordial em que os homens precisavam de uma localização muito mais precisa do que as mulheres que normalmente ficavam sentadas no acampamento. Então, a tarefa de autodiscriminação em participantes com autodeficiência, ou seja, com algum traço de espectro autista, por exemplo, ou como alguma habilidade social prejudicada, troca de atenção, atenção a detalhes, comunicação e imaginação, leva a tempos de resposta mais longos, ao tempo de reação mais longo, para reconhecer a imagem da própria mão, quando comparado com os tempos de imagem de outras mãos. Então, no espectro autista, a gente tem diferentes níveis de comprometimento, de reconhecimento e participação social da criança, do adolescente. Isso também influencia, lembra, naquele processamento da EBA, de reconhecimento de quem sou eu, de quem é o outro, e isso altera o tempo de reação. Então, homens e mulheres têm diferenças, pessoas que têm algum traço de espectro autista ou alguma dificuldade de habilidade social, essas pessoas também podem ter tempos de resposta diferentes. Então, devido à EBA ter representação somatotópica e, de novo, a mão ter uma área muito importante dentro da EBA, essa representação somatotópica lá mostra para nós a importância somatosensorial da mão para o cérebro em geral. A questão da restrição biomecânica é mais importante que a posição natural da mão para o tempo de resposta. Então, a mão nas costas é mais difícil de ser reconhecida do que a mão na perna, tá? E, de novo, a mão com esta importância somatotópica para todo o sistema nervoso central. Portanto, como que deve ser o reconhecimento para outras partes do corpo, que o cérebro tem uma quantidade menor de neurônios destinada a esse reconhecimento, a essas representações somatotópicas? E ainda, o que pode acontecer se houver alteração no processamento dessas informações sensoriais? Então, a gente tem vários exemplos de literatura mostrando que diferentes condições afetam a nossa capacidade de reconhecimento e de representação corporal. A gente tem AVC, lesões de nervo inferior, os problemas de atenção,
e sociais, a amputação. Aqui a gente tem, por exemplo, imagens de pacientes que tiveram AVC representando imagens do corpo e imagens que não são corporais, e todas elas apresentam uma distorção. Então, essa distorção, às vezes, ela não é só da representação corporal, mas ela também é do meio ambiente, porque o cérebro passa a processar as informações em áreas somatotópicas distintas. Essas alterações de representação corporal estão presentes em outras condições, inclusive com fundo mais psicológico, como são os transtornos alimentares, de comportamento, como é uma parte do que a gente entende hoje sobre autismo, e nas dores crônicas, como a dor complexa regional e a capsulite adesiva, que são dores de alta intensidade. Então, essas pessoas também têm as representações corporais afetadas, e isso pode ser avaliado, inclusive, com desenhos. Por isso, tem linhas de pesquisa hoje tentando entender as alterações estruturais e funcionais dos mapas de córtex somatosensório de pessoas que têm dor crônica, e inclusive nas condições ortopédicas e não só nas neurológicas. Então, a dor crônica, ela leva a esta plasticidade que a gente chama de maladaptativa, e a gente observa tanto uma facilitação quanto uma perda de habituação quando a gente está observando os fenômenos de plasticidade ou de sistema nervoso central nesses pacientes. Aqui a gente vê as áreas de ativação motora de pacientes e de pessoas normais. Uma pessoa normal, ela tem uma área de ativação motora para musculatura que é diferente de quem tem dor lombar. Então, quando eu pego um mapa de dor lombar e olho os mapas de musculatura mais profunda e mais superficial, né, eretores da coluna e multífidos, a gente observa que nos pacientes as áreas se sobrepõem, diferente de pessoas que são saudáveis. Para vocês terem uma ideia, o julgamento de lateralidade, ele muda se a dor é aguda ou crônica. Casos agudos, se a pessoa tem dor no ombro esquerdo, que é o caso dessa imagem, o que vai acontecer? Quando o paciente olha uma foto de ombro direito, todo o foco atencional pela dor ser aguda está no ombro esquerdo. Então, ele tem dificuldade para decidir se aquele ombro é direito ou esquerdo, porque o foco atencional dele está no ombro esquerdo. Então, o tempo de resposta para ver uma imagem direita, fazer a rotação, identificar, se alonga, e mais vezes ele tem erro considerando que aquele braço é o esquerdo. Então, na rotação, como o foco atencional está no esquerdo, ele move tentando ver se aquele ombro é o esquerdo. E aí ele falha, ele erra, aí então ele vai rodar a imagem e imaginar se ela é direita, e só então ele acerta. Então, ele erra e o tempo de processamento é mais longo. Quando ele olha o próprio ombro esquerdo, ele está com o foco atencional no esquerdo. Então, ele imediatamente vai assumir que é um ombro esquerdo e vai mais fácil reconhecer esse ombro. A gente tem aqui, no caso de dor crônica, uma alteração. No paciente que está crônico, esse foco atencional está diminuído. É como se a gente usasse uma calça jeans apertada, uma roupa apertada, em que os estímulos vão se acomodando e o sistema nervoso diz para a gente que a gente não precisa prestar tanta atenção naquela informação. Então, quando a dor é crônica, o foco atencional já não está mais ligado como está no caso agudo. Ela fica mais segura de assumir que é o braço não doloroso. Do outro lado, quando ela está olhando o próprio braço doloroso, acontece que, por conta de borramento, de diminuição de atenção, fica mais difícil reconhecer o braço doloroso, e isso leva a acurácia e tempo de resposta diferentes. Então, no caso agudo, a pessoa tem o foco atencional naquele braço,
o tempo de resposta dela pode ser mais rápido e ela pode acertar mais no ombro aonde está a dor. Quando o caso é crônico, a pessoa tem um foco atencional menor no ombro que está doloroso, ela pode levar mais tempo e errar mais vezes o lado doloroso. Aqui no nosso laboratório, a gente fez uma pesquisa a respeito disso para entender como a dor crônica no ombro afetaria o reconhecimento de lateralidade. São os mestrados da Marília e da Amanda. A Marília estudou o reconhecimento de lateralidade no ombro sintomático e comparou com o contralateral assintomático e também com um segmento à distância para ver se esse processamento estava afetado para outras partes do sistema nervoso. E a Amanda comparou os ombros de sintomático com pessoas que não tinham sintoma. Então, no nosso grupo, o que a gente identificou? Que os resultados não batiam com a literatura. Só que o que a gente estava estudando especificamente? Os nossos sintomáticos, eles não tinham outras condições que reconhecidamente estavam associadas à plasticidade mal adaptativa do sistema nervoso central. E a intensidade de dor era normalmente baixa. Por que, Ana? Porque esta é a característica mais comum de quem tem dor atraumática no ombro. A característica comum de uma população que tem, por exemplo, tendinopatia de manguito rotador é não ter, de maneira crônica, uma intensidade de dor muito elevada. A dor é mais aguda no período inicial, no alto nível de irritabilidade, e depois ela vai diminuindo. Enquanto que as pessoas que têm ou uma fibromialgia, ou uma enxaqueca, ou uma depressão grave associada, ou outra condição que reconhecidamente leva à plasticidade do sistema nervoso central, ela pode até ter dor no ombro, mas o sistema nervoso já está afetado por uma condição crônica de base. Então, os nossos pacientes não tinham essa característica. A gente queria saber se tendinopatia do ombro, se uma dor crônica atraumática de origem músculo-esquelética causava esse tipo de alteração de reconhecimento de lateralidade. A gente fez isso nos dois trabalhos, os dois trabalhos estão publicados. A gente não encontrou diferença na acurácia, ou seja, na taxa de acerto, nem no tempo de resposta quando a gente comparou o lado sintomático com o assintomático e o processamento numa região à distância, considerada controle própria, interna do indivíduo, mas a gente viu uma pequena diferença de tempo de resposta em comparação aos assintomáticos, com uma correlação positiva e fraca em relação à intensidade da dor. Ou seja, se o paciente tiver mais dor, é mais provável que ele tenha essa diferença no tempo de resposta comparado a assintomáticos. Então, a gente conclui que quando a gente está falando de dor no ombro especificamente, relacionada ao espaço subacromial ou tendinopatias, a gente tem uma discreta mudança no tempo de resposta, que só é evidenciada quando a gente compara com alguém que é controle externo assintomático e não com o próprio indivíduo, e a gente não sabe se há uma condição de reconhecimento afetado no sistema como um todo para os pacientes. Os nossos resultados não permitem dizer isso para a dor crônica no ombro atraumática de maneira isolada, sem associação com outras condições que afetam o sistema nervoso central, outras condições dolorosas. A gente não sabe dizer se a dor afetou o paciente como um todo, porque quando a gente comparou ele com ele mesmo, a gente não viu diferença. O que é muito importante dizer também? Que ainda o cérebro humano é para nós um mistério. Esse aqui é o pesquisador que durante décadas a filosofia dele se manteve hegemônica dentro da reabilitação neurológica. O Santiago Ramon y Cajal, ele não acreditava na plasticidade do sistema nervoso central, ele acreditava que depois que a gente fosse adulto, era impossível afetar a funcionalidade do sistema nervoso central por plasticidade, acreditava que a plasticidade estava
contida apenas na infância, mas ele deixou essa frase que é muito significativa para nós. O cérebro humano é um mistério e provavelmente continuará sendo um mistério para nós durante muito tempo, mas essa também é a importância da gente continuar explorando, navegando o sistema nervoso central com esses mapas que a gente vai construindo e com as melhorias que a tecnologia vai trazendo ao longo dos anos. O próprio Santiago não podia afirmar nada diferente do que ele conseguia ver naquele momento da história com os instrumentos que ele tinha para avaliar o sistema nervoso enquanto ele estava vivo. Se a gente quer entender melhor, né, se essas alterações são ou não importantes na prática clínica, claro, especialmente os estudos de laboratório que estudam as medidas internas, eles precisam de mais trabalhos sendo realizados, essas ressonâncias magnéticas funcionais, as estimulações transcranianas, ainda há muita limitação de validade desses estudos e de precisão dessas medidas, mas a gente está avançando nesse conhecimento e a gente vem agora explorando o sistema nervoso central com a visão de mundo que a gente tem hoje, né? Com a visão de mundo de que entende que ele sim é plástico e continua sofrendo plasticidade ao longo da vida. Então, a gente tem hoje outras convicções pessoais para dizer que ainda é cedo para afirmar que essas alterações têm uma importância clínica muito grande ou muito pequena. A gente ainda não está nesse ponto da história. E esta é uma frase que eu queria trazer para ir finalizando a apresentação. O cérebro humano é um mundo que consiste de uma série de continentes inexplorados e grandes extensões de território totalmente desconhecidos ainda para nós. Esse é o Santiago, para vocês terem uma ideia, e ele é considerado o fundador da neurociência moderna, premiado com o Nobel de Medicina em 1906, e em 1928 ele foi a pessoa responsável por dizer que o sistema nervoso central adulto era estático, ou seja, mesmo um homem brilhante que ganhou um prêmio Nobel podia estar errado, como a gente pode estar errado neste momento da história. Em breve, a gente vai ter mais avanços tecnológicos, a gente vai ter mais dados sobre esses mapas do sistema nervoso central e mais medidas clínicas, diretas e indiretas, que vão poder contribuir de uma maneira mais sistemática e fidedigna para a gente entender o que acontece com esses pacientes na nossa prática clínica. E, com certeza, a gente vai ter um rumo na discussão do quanto o sistema nervoso central é plástico e o mundo ao redor, e dentro de nós, como a gente é capaz de alterar a estrutura e o funcionamento desse sistema. Era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito de mapas.